Olá, eu sou Bruno Farias, sou um apaixonado pelo mundo mágico da psicologia, sou psicólogo clínico e eu fui convidado para conversar com o pessoal do canal Vale Conhecer, falar um pouco do meu trabalho, falar também um pouco sobre o projeto Corrente do Bem. Então, a minha família, ela trabalhava na praia, os meus pais eram comerciantes, e na maior parte do ano você não tem o que fazer na praia, porque não há movimento, não há clientes, principalmente na época do frio, então ficávamos muitas horas praticamente sem ter o que fazer. E nesse período minha mãe me contava muitas histórias. Ela sempre foi uma grande leitora, ela contava as histórias que tinha lido, ela me incentivava a desenhar na areia e inventar um passado para o personagem, um nome, desenvolver um roteiro. E eu gostava muito de histórias em quadrinhos, sempre li. E quando eu ganhava uma moeda ou outra, eu frequentava um sebo que ficava perto de onde nós tínhamos o carrinho de praia. Chamava-se Sebo Vitória. Era uma senhora que na casa dela ela montou uma livraria bem pequena, bem amadora. Ficamos muito amigos. Ela me tratava muito bem, ela gostava das minhas visitas. Então eu comprava um gibi, ela me dava outro de brinde. Eu juntava dois para pegar um e ela me dava mais alguma coisinha para ler. E queria conversar comigo sobre aquilo que eu tinha lido. E eu gostava muito das histórias. Comecei a ler bastante para poder contar essas histórias para minha mãe, para que ela tivesse contato com aquilo que eu estava aprendendo. Enfim, eu acho que foi isso. Foram as histórias que me contavam para eu passar a maior parte do meu tempo, porque eu ia para a escola de manhã, ficava um dia inteiro na praia, lendo, contando histórias, ouvindo histórias e as visitas também para a Vitória. Frequentando o Sebo Vitória, eu sempre via um livro chamado Tensão e Ansiedade, que é de um autor chamado Charles Spielberg, mesmo sobrenome do diretor de cinema. E me chamava a atenção porque os meus pais falavam muito, eu tô tenso, caramba, nós estamos tensos, porque a vida naquela época era bem difícil. Então, eu tô tenso, será que teremos movimento nesse final de semana? Eu tô tenso, tá acabando as coisas de casa, será que teremos dinheiro para comprar mais? Eu vi o sofrimento dos meus pais e essa palavra tensão era repetida com frequência. E vendo aquele livro na prateleira, eu não achava que eu teria capacidade para entendê-lo, né? Talvez era uma linguagem difícil e tal. Então sempre que eu visitava o sebo, eu folheava o livro. A dona Vitória percebeu isso e um dia ela me presenteou. Falei, esse livro é seu, leva, tal. Eu comecei a lê-lo aos poucos e aquilo me encantou. Eu não sabia que era um livro de psicologia comportamental, não tinha a menor ideia que a psicologia era separada, era dividida em tantas áreas. E eu cheguei na praia, mãe, olha que legal. Sabia que quando você, por exemplo, está diante de uma serpente, isso se chama tensão, porque a ameaça ela é real, ela é palpável. Agora, se eu for dar um passeio com você e nós ficarmos preocupados que nós podemos talvez encontrar uma cobra, isso é ansiedade. É quando essa angústia ela não é material. E esse assunto me encantou. E no livro ele apresenta algumas técnicas para lidar com alguns transtornos de tensão, de ansiedade. E me interessou cada vez mais e eu, quando tive a oportunidade para entrar numa faculdade, eu não pensei qual curso que eu vou fazer. Ou era psicologia ou não era nada. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Esse projeto não é meu, esse projeto é nosso, ele é contribuição de muitas pessoas. O que me motivou no projeto foi que durante muito tempo, não só eu, mas os meus familiares, nós precisávamos de terapia.
e nós não tínhamos condições nenhuma. E eu me formei, comecei a atender, a vida foi melhorando, eu saí daquele estado, né, de trabalhador de praia e tal. E por mais que nós tenhamos psicólogos no SUS e nos planos de saúde, ainda nós não temos uma psicoterapia de qualidade, não pela má formação dos profissionais, mas pelo sistema mesmo, a demora, o retorno, enfim. Então, por exemplo, eu estou atendendo um paciente. Aí esse paciente tem uma amiga, que essa amiga tem uma diarista, que aconteceu algo com ela, ela precisa de terapia, mas ela não tem condições financeiras de pagar naquele momento. Então, alguns anos eu pensei assim, eu venho para o consultório, eu tenho um número de pacientes, eu vou atender 6 pessoas. Por que não ficar 1 hora a mais e atender essa mulher que precisa do meu trabalho e não cobrar nada? Não vai me fazer tão mal doar essa hora, doar o melhor serviço que eu posso prestar, independente do pagamento. Então, conforme a minha carreira foi melhorando, o meu nome foi ficando mais conhecido, eu fui me tornando mais procurado, eu passei a alugar mais tempo de consultório, eu sempre reservava esse horário para estar oferecendo para essa população. E o legal é que colegas da psicologia, ao descobrirem que esse trabalho existia, começaram a querer participar também. Então, Bruno, a sua agenda lotou, conta comigo, eu vou oferecer um horário. Aí de um colega veio outro e tal. E o mais bacana é que existe muita rivalidade entre as abordagens de psicologia. A turma da cognitiva não se dá muito bem com a turma da psicanálise, que não se dá muito bem com a comportamental, que não se dá muito bem com a turma do humanismo. É uma rivalidade besta. E aqui na nossa região, a Baixada Santista, essa rivalidade não existe entre os participantes desse grupo, porque são psicólogos de todas as abordagens. E o foco é ajudar, o foco é conseguir oferecer o nosso melhor para essas pessoas. E de uns tempos para cá, outros profissionais também se aproximaram. Psiquiatras, temos aí a doutora Aimee, psiquiatra muito competente, humanista. Temos a psicanalista Simone, que não é formada em psicologia, mas em psicanálise. Eu acho que eu vou esquecer o nome de alguém, mas temos a Paula Conte, temos o Inti Raime, temos a Clara Novello, temos a Alice Ramati, temos a Guilherme, Pedro Tarla. São muitos profissionais excelentes, pessoas boas que estão participando. Ela pode fazer muitas coisas, desde oferecer um autoconhecimento maior, para que você esteja melhor com você mesmo. E estar bem com você mesmo é algo que é fantástico, não tem preço, por vários motivos. Você saber que está fazendo a coisa certa, tomar uma decisão e você não ter nenhuma dúvida de que aquele é o seu caminho, você estar bem com você a ponto de sair dessa hipnose coletiva, de se olhar no espelho, se achar feio, eu tenho que fortalecer, tenho que emagrecer, eu ponho uma sunga, vou para a praia e me sinto humilhado. Com a terapia, você aproveita a praia, você aproveita esse seu momento. Então você passa, né, é possível que você passe a ter uma vida com muito mais qualidade existencial. E também a psicoterapia, ela pode ajudar no tratamento de psicopatologias. Aquela pessoa que vem sofrendo de depressão, transtornos de ansiedade e diversos outros transtornos, eles podem ser ajudados com muita eficiência, com um bom processo terapêutico. Eu me tornei muito conhecido nesses últimos anos por conta dessas brigas, e é um tipo de briga que ela não tem nada a ver com reserva de mercado. Ela iniciou quando não só eu, mas outros profissionais passamos a receber diversas pessoas que foram prejudicados por profissionais, por exemplo, do coach, da PNL, da hipnose,
e outras áreas, né? Constelações familiares, barra de Axis e tal. E o número de pessoas prejudicadas não foi um número pequeno. E as histórias são uma pior do que a outra. Então, um grupo se organizou para saber o que está acontecendo e nós percebemos que nessa promessa de fazer com que uma pessoa se torne um grande profissional em uma semana de curso, num cursinho online, essas promessas elas são muito atraentes. Diversas pessoas elas acham que estão estudando, elas saem desses cursos banais e abrem consultórios e começam a atender pacientes sem perceberem que elas não possuem o menor preparo. E você trabalhar com a saúde de alguém, principalmente a saúde mental de alguém, é uma tarefa de muita responsabilidade. E como que funcionou a luta? A luta ela é apoiada por todos os profissionais dessas áreas que eu citei. Que, por exemplo, o coach, ele não é algo ruim, ele é bem legal, é uma metodologia que pode sim ser muito útil, assim como a PNL, assim como a hipnose que eu pratico. O problema não são essas áreas, o problema é como que algumas pessoas utilizam essas áreas. E também a enganação se tornou profissional. Hoje em dia existem falsas faculdades que te dão um título de PhD em hipnose, te dão um título de mestre em coaching. Quando você faz um curso online com duração de 6 semanas, 12 semanas, e tem muita gente por aí se intitulando doutor. Eu, no começo, achava isso meio bobo, não levava alguns desses profissionais a sério. Mas a partir do momento que nós passamos a perceber o quanto que eles podem fazer muito mal para quem precisa de um atendimento correto, adequado, nós começamos essa luta. E essa luta, ela é um alerta. É sempre tentar alertar a população, toma cuidado, desconfia disso aqui. Essa promessa é boa demais para ser verdade. Esse método revolucionário que essa pessoa está te oferecendo, ele pode te fazer mais mal do que bem. Então essa é a nossa luta. Existem muitas, mas eu acredito que a principal é a empatia. Empatia radical. Como é que funciona a empatia? Por exemplo, você está na fila do banco, aí de repente uma pessoa ela vê que começa a chover e ela chora, ela fala, nossa, estragou minha vida. Eu não esperava que chovesse agora, eu tinha planos, nossa, estragou minha vida e tal. Se você começar a criticar na sua cabeça, falar, nossa, que pessoa idiota, pô, tá aí cheia de saúde, bem alimentada, aí estragou a sua vida por conta de uma chuva, vai capinar o mato, mulher, vai caçar o que fazer e tal. Se você julgá-la, você não é um bom psicólogo. Um bom psicólogo na frente de um fenômeno como esse, principalmente no consultório, ele quer entender o processo cognitivo que faz com que essa pessoa interprete a chuva como um acontecimento tão ruim. Então você realmente quer entender o que está acontecendo aqui dentro para que esse sofrimento seja apresentado. E você quer aplicar as técnicas que conhece, os procedimentos que estudou e toda a metodologia que baseia seu trabalho para ajudar essa pessoa a se desenvolver, a ter uma resiliência adequada para estar lidando com esses fenômenos da vida. Então, quando você tem empatia, de você ver um sofrimento e você fala, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Essa é a principal característica para um profissional da psicologia clínica. Se o psicólogo tem um diploma bonito, tem vários diplomas espalhados aí pela parede, mas é aquela pessoa que julga, é aquela pessoa que não acolhe, eu acredito que ele está na profissão errada.